Ministério Público Federal denuncia 3 por explosão em navio plataforma no norte do estado. Eles são acusados de homicídio doloso. 9 pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Só esse ano, mais de 20 mulheres foram estupradas na capital capixaba. O número pode ser ainda maior. Diante do constrangimento, muitas vítimas se calam. A vacina contra o H1N1, o novo lote com 150 mil doses, chega ao estado na próxima sexta, mas ainda não há data para início da vacinação. O tiro perfurou a parede da casa e quase atingiu crianças que dormiam. Foi durante um tiroteio de gangues rivais em morros da capital. O roubo de lonas de publicidade no estado. Pelo menos 60 casos são investigados na Grande Vitória. Tempo seco e novos focos de incêndio, desta vez na cidade continental, na Serra. Por lá, os próprios moradores iniciaram o combate às chamas. O medo do desemprego. Funcionários da Samarco protestam pela 4ª vez, querem a retomada dos trabalhos. Jovem não entrega celular para bandidos e é morta com 2 tiros na cabeça. E a amiga do TN denuncia falta d'água no bairro Cobi de Cima. No vídeo, o desabafo de quem está há 3 semanas com torneiras secas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A gente começa o Tribuna Notícias com uma notícia triste e trágica. No bairro Nova Carapina 1, na Serra, uma mãe matou os 2 filhos, de 3 e 7 anos, e em seguida tirou a própria vida. Essas são informações da Polícia Militar, que já está no local. A cobertura completa desse fato amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. A explosão do navio plataforma no norte do estado. O Ministério Público Federal denunciou hoje 3 pessoas por homicídio doloso. A explosão aconteceu em fevereiro do ano passado, matou 9 pessoas e deixou 26 feridos. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas pela explosão do navio plataforma FPSO Cidade de São Mateus. Os denunciados foram os filipinos Ray Alcaren de Garcia, que era gerente da plataforma, Bernard Vergara Vinhas, operador de marinha, e o russo Litvinov Vadim, superintendente de marinha. Os 3 são acusados de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar pela explosão do navio operado pela empresa norueguesa BW Offshore, terceirizada pela Petrobras. A explosão aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2015, no litoral norte do Espírito Santo. 9 tripulantes morreram e outros 26 ficaram feridos. Vadim foi um dos nomes, era o superintendente de marinha, foi ele que determinou as operações arriscadas de transporte de condensado dentro do próprio navio de um tanque para outro. Usou linhas que não deveria ter usado, usou tubulação que não deveria ter usado, que era perigosa, que era incompatível com o projeto do navio e acabou gerando vazamento. Todas as ordens de Vadim foram executadas por Bernard, que era o operador de marinha. Após esse momento, o rei, que era o gerente de embarcação, cargo máximo dentro do navio, passou a tomar as medidas necessárias a uma resposta a um estado de emergência, já que tinha sido detectado um alarme, um gás, detectado vazamento de gás. E nesse momento em que ele deveria ter determinado a evacuação do navio, ele tentou consertar o navio para mantê-lo em operação. E isso foi extremamente arriscado, ele assumiu o risco de causar as 9 mortes. As investigações do Ministério Público Federal ainda continuam, porque não foi possível recolher provas suficientes para indicar quem determinou a instalação da flange. A peça é responsável por interligar tubos de gás. De acordo com as investigações, ela não era a mais adequada, o que contribuiu para a explosão no navio. Os 3 denunciados estão nos países de origem. Se condenados, poderão cumprir pena no exterior com base na decisão da Justiça brasileira. O filipino Bernard Vergara Vinhas pode ter direito a perdão judicial, já que, de acordo com o entendimento do Ministério Público Federal, ele alertou sobre os riscos, mas foi obrigado a executar ordens dos superiores. Bernard ele alertou o tempo todo o Vadim que ele estava errado.
tentou impedi-lo de executar as medidas, mas Vadim foi insistente, se valeu da sua sobreposição hierárquica, do seu grau superior e insistiu na execução das ordens que acabaram gerando o vazamento. Eles serão comunicados por meio de mecanismos de cooperação jurídica internacional. Eles foram denunciados como tendo cometido 9 crimes de homicídio doloso, com dolo eventual, 24 lesões corporais leves e 1 lesão corporal grave. Se eles forem condenados à pena máxima, eles podem vir a ser condenados a 30 anos de reclusão. Nós tentamos contato com a empresa, mas não conseguimos. O roubo de lonas de publicidade no estado. São investigados pelo menos 60 furtos na Grande Vitória. A lona tem 9 metros de comprimento por 3 de largura. É o tamanho padrão utilizado em outdoors. Mas, além da finalidade comercial, o material tem tido outro destino. Esta aí estava na praia de Camburi, em Vitória, e foi furtada na noite deste domingo. Empresas de vigilância e rastreamento apontaram que o objeto estava dentro dessa van. No início da tarde desta segunda-feira, a polícia localizou a lona. O dono do veículo disse que não sabe como o material foi parar lá. Se defendeu dizendo que houve uma ação da prefeitura na noite de domingo e que muitas pessoas jogaram vários objetos dentro do carro dele. Ontem chegou um caminhão aqui, recolheu minhas bicicletas, então era para recolher patins, long, tudo que eu alugo. E hoje, depois de uma ação de onda da prefeitura, hoje aparece uma lona roubada dentro da minha van, sou surpreendido de manhã. Eu até me emociono em certa parte, porque eu fui tratado como bandido. Eu sou um trabalhador, eu gero 6 empregos aqui e vou ter que demitir essas pessoas. O material foi recolhido pela polícia e o microempresário prestou esclarecimentos na Superintendência de Polícia Especializada. E por incrível que pareça, casos como esse têm se tornado frequentes na Grande Vitória. A polícia já investiga 60 furtos de lonas na região somente neste ano. Segundo o Sindicato das Empresas de Publicidade e Propaganda, um prejuízo que chega a R$80 mil. Cada lona custa em média R$600, fora o valor do tempo de exposição da propaganda que fica prejudicado. O material furtado é vendido por aproximadamente R$50. Os compradores geralmente são feirantes e agricultores do interior do estado. Nessa época de colheita de café, a prática do crime aumenta. A gente tem feito vários registros nessa época. Tá? Vamos associar isso a esse momento de colheita lá, não que necessariamente isso reflita só na colheita de café, às vezes em propriedades rurais que as pessoas precisem disso ou outras atividades que haja necessidade de proteger alguma coisa do sol. E não é somente quem furta que comete crime, a pessoa que compra uma lona adquirida de forma ilícita também age em desacordo com a lei. Pratica o crime de receptação e vai acabar pagando uma fiança alta por conta desse ato praticado. O microempresário foi autuado por receptação, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A Prefeitura de Vitória informou que fez a operação com a presença dos agentes de segurança da Guarda Municipal. As vacinas contra o H1N1, o lote com 150 mil doses comprado pela Secretaria Estadual de Saúde, chega até sexta-feira. Representantes do setor de saúde de municípios capixabas se reuniram com o secretário estadual de saúde. O objetivo do encontro foi definir a nova estratégia de vacinação. 150 mil novas doses da vacina H1N1 foram adquiridas pelo governo. O grupo prioritário, contemplado pelas novas doses, é formado por crianças, idosos, grávidas e mulheres que tiveram filho recentemente. Mas a principal pergunta não foi respondida nesta reunião. Ainda não há previsão para o início da nova fase de vacinação. Essa decisão da data nós só vamos tomar na sexta-feira, numa reunião às 9 horas da manhã, aqui na CESA, em função de que as vacinas só vão sair de São Paulo na quinta-feira de manhã. Então, nós vamos esperar primeiro que concretize a chegada dessas vacinas aqui, para que a gente então possa anunciar a data, porque tem uma logística de distribuição por todos os 78 municípios aqui do estado e sim, não é de um dia para o outro, nós vamos levar 3, 4 dias para que essa vacina esteja em todos os lugares. O estupro é um crime que ainda cala as mulheres. Nem sempre o autor da violência é punido de forma mais severa, porque a vítima se sente constrangida em denunciar. E os números no estado preocupam.
2 homens jovens, mas que, segundo a polícia, cometeram um dos crimes mais repugnantes para a sociedade. Eles são acusados de terem praticado estupros na Grande Vitória. No Espírito Santo, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2015, foram registrados 203 casos de violência sexual. Aqui em Vitória, somente no ano passado, 41 mulheres foram vítimas de estupro. Esse ano, já são 24 casos registrados. E uma das grandes dificuldades em se identificar o autor é o constrangimento da vítima em narrar para a polícia exatamente como o crime aconteceu. Além dela ter um constrangimento de recontar, ela tem outra dificuldade nossa aqui. Ela normalmente não conseguiu visualizar o rosto do criminoso. Normalmente a situação é rápida, ela é jogada para trás no carro, ou ela é encostada numa parede, então ela não tem uma visão. Não fica tão preocupado em olhar para o rosto, porque ele não deixa também. A delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Vitória explica ainda que o estupro é um crime silencioso. Ele escolhe a vítima pelo domínio, né? Então, ele não quer uma facilidade, ele quer dominar essa pessoa. Ele sente o prazer dele é de que vai apavorar aquela pessoa, vai de alguma forma deixar aquela mulher ali em pavor. A prevenção ainda é a melhor saída para não se tornar uma vítima. Nós tivemos casos de estupro em que o cidadão parou o carro e foi pedir uma informação para uma mulher. E ela parou educadamente para conceder essa informação, de forma que ele perdeu, colocou uma arma e ela foi obrigada a entrar no carro, ser levada para um outro lugar e ser estuprada. Nós temos muitos casos de estupro de meninas, moças, né? Bares que conhecem alguns rapazes e ali começam a tomar bebidas e são levadas, depois que já está vulnerável, para hotéis ou para a própria casa deles e elas sofrem estupro. Muitas vezes é colocado até ali na bebida dela algum tipo de droga que faz com que ela fique vulnerável, ela não sabe verdadeiramente quem é, onde é que foi, nem como foi. Então você tem que ter alguma malícia no sentido de se preservar, se guardar enquanto vítima, né? Claro que ninguém vai saber, mas existem algumas situações que você pode estar se colocando em risco. Tiroteio de gangues rivais em Morros da capital. Uma das balas perfurou a parede de uma casa e quase atingiu crianças que dormiam no quarto. A bala que está na mão do comerciante foi a que atravessou a parede do quarto do filho dele. Isso é resultado de um tiroteio entre o Morro do Cabral e o Morro do Quadro, em Vitória, na noite de ontem. Estava no meu quarto com a minha esposa e minhas crianças no quarto deles, né, dormindo, como de costume, normal. Aí, de repente, começou-se os tiros, né? De vários calibres, né? Aquela barulheira, gritaria, esse tiro todo. Aí foi quando eu vi um estrondo bem alto, né? Bem próximo do meu quarto. Aí a minha esposa levantou da cama. Quando ela foi no quarto das crianças, acendeu a luz do quarto, ela viu o buraco na parede. Aí ela ficou apavorada, desesperada, né? O homem de 43 anos lamenta a rivalidade que existe entre os dois morros. Ficam se afrontando, eles ficam do lado de lá gritando, e falam que vai invadir, vai atravessar, que vai matar, fazer acontecer, chamando o nome dos outros lá e dando tiro para cima. E volta e meia acontece isso, que eles dão um tiro em direção à área onde eu moro. Foi o que aconteceu essa noite. Segundo o comerciante, esse não é o primeiro tiroteio que acontece na região. Por isso, o que a comunidade pede é mais policiamento nos bairros. Se a polícia ela quiser, a autoridade ela quiser, ela consegue inibir pelo menos, né, igual ela andou fazendo dessa vez. Toda vez que eles relaxam, na verdade, eles relaxam com segurança, acontece isso daí. Olha, ao contrário do que o morador falou, a Polícia Militar afirmou que viaturas circulam pelo bairro e pede que a população ajude denunciando pelo 181. Crime bárbaro na Serra. Mulher se recusa a entregar o celular para bandidos e é morta com 2 tiros na cabeça. A jovem de 20 anos não teve chance. Ela levou 2 tiros na cabeça e morreu na hora. Letícia Luísa Alves foi assassinada hoje cedo no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra. A jovem se recusou a entregar o celular e os criminosos atiraram contra a vítima. O celular de Letícia acabou não sendo levado. Testemunhas contaram à polícia que a placa da moto estava coberta por um plástico. O crime foi ao lado da Escola Municipal Maria Estela Modenese, justamente no lugar em que a dona Maria trabalha vendendo doces há 3 anos. Eu fico um pouquinho de remorso, sim, porque o lugar que eu trabalho é onde aconteceu. A pessoa fica com medo, né?
Familiares estiveram no local, estavam abalados e não quiseram gravar entrevista. Mas disseram que a jovem trabalhava como monitora de transporte escolar e sempre saía cedo de casa para o trabalho. Ela morava com um ajudante de pedreiro, com quem tem um filho de 3 anos de idade. Que absurdo, hein? Quem tiver informações dos assassinos, ligue 181.